Muito bom dia a todos vocês. Vamos silenciar agora nosso coração. Como bem rezava a Salete aqui, preparar a terra do nosso coração para esse grito de independência que nós precisamos dar, munidos com a força e com a graça de Deus. Não há seguimento de Jesus, não é possível viver a experiência de Deus nas dependências, nos apegos, mas é preciso ter um coração livre. E para ser livre nós precisamos proclamar essa independência do nosso coração e somente de Deus dependermos. Colocar a nossa vida, a nossa história nessa certeza. Somos dependentes dele, somente. Para nos ajudar a viver este processo de libertação, a palavra de Deus que hoje eu convido vocês a meditarem comigo, está na carta de Paulo aos Gálatas. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai só prestar atenção. Mas se trouxe e quiser acompanhar, é o capítulo 4 da carta aos Gálatas, versículo 1 em diante. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para reunir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, que quer dizer Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria-os os olhos e lhes daria. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós também tenhais zelos por ele. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Palavra do Senhor.
Como eu dizia para vocês ontem, esta pequena carta de São Paulo, atribuída a São Paulo, escrita aos Gálatas, é o discurso da liberdade. E segundo alguns especialistas em Sagrada Escritura, esta carta, ela condensa de maneira muito honesta, de maneira muito direta. É claro que todas as cartas de Paulo, todos os escritos neotestamentários estão diretamente ligados ao pensamento de Jesus e nasceram por causa do ensinamento de Jesus. De maneira especial, a carta aos Gálatas é uma tradução muito fiel da mensagem de Jesus, porque pega o princípio fundamental de tudo aquilo que Jesus ensinou no seu tempo. Para ser de Deus, é preciso ser livre. Para ser de Deus, é preciso estar livre de todas as amarras que nos aprisionam. Para ser de Deus, é preciso você viver esta tensão constante de processo de vir a ser, de você se transformar num homem e numa mulher livre, porque aquele que está vivo e ressuscitado não tem outro desejo senão vos libertar. Como? Através da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui São Paulo fala de maneira bonita, nos comparando ao processo das crianças. Eu acredito que ele estava um pouco bravo com essa comunidade, né? Porque ele, no final da carta, ele dá uma chicotada boa. Estou perplexo com o comportamento de vocês. Porque São Paulo deve ter percebido que os Gálatas, ao invés de caminharem na direção da liberdade, eles estavam retornando à escravidão dos antigos ídolos. Veja bem vocês que Jesus, a pregação de Jesus, está diretamente ligada à necessidade de cortar as idolatrias que existiam naquele tempo. A palavra de Jesus está diretamente ligada ao contexto religioso que muitas vezes oprimia. Oprimia por quê? Por uma série de razões. Uma delas era a compreensão equivocada de que o cumprimento da lei é o mais importante para se alcançar a salvação. Jesus identifica que a lei pode escravizar. Quantas vezes Jesus fala sobre isso? E o interessante é que até mesmo muitas curas físicas que Jesus realizou começava na libertação do coração. Quantos cegos, quantos surdos, quantos leprosos, a primeira cura que Jesus precisava realizar não era no físico da pessoa, mas era naquilo que nós falávamos ontem, era na cura da mentalidade, no jeito de pensar, porque é aqui que a liberdade é gestada. Nós ficamos cativos aqui. A gente usa muito a metáfora do coração, né? Mas coração e cérebro estão diretamente ligados. O coração, ele está como um significado ocidental, né? Um contexto ocidental, ele polariza os nossos sentimentos. E a experiência que a gente faz do mundo é o tempo todo racional, mas ela é também de sentimento, ela é sensorial, passa pelos meus sentidos o tempo todo, eu experimento isso de maneira sensível. E eu vou sendo das coisas e das pessoas, eu vou me afeiçoando às ideias, às pessoas. E muitas vezes, no processo de me afeiçoar, eu crio uma espécie de dependência. Muitas vezes, de me identificar com uma ideia, eu também crio uma dependência. Eu vou ficando escravo. Eu vou ficando escravo de realidades que não me libertam. Eu vou ficando escravo de pessoas que não me libertam.
É um processo sério. São Paulo diz: uma criança, mesmo sendo ela herdeira, ela jamais vai poder tomar posse do que tem. Por quê? Porque lhe falta consciência. A psicologia nos ensina que o processo da consciência é aos poucos. É até bonito você compreender o processo que Jesus teve de tomar consciência de que ele era filho de Deus. Foi aos poucos. Ou você acha que o menino Jesus já falava: eu sou Deus, vou fazer um milagrezinho aqui hoje? Não. Ele foi tomando consciência. A ação de Deus na sua vida, do Pai na sua vida, foi colocar no seu coração a consciência de quem ele era. E é bonito você perceber que todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus foram importantíssimas para que ele se tornasse quem ele foi, quem ele é. Tomar consciência do que se tem, do que se é um processo de maturidade, minha gente. E somente esta consciência apurada, esclarecida, como dizíamos no dia de ontem, é preciso ter uma clareza, uma consciência, é preciso estar com a mente aberta para compreender, para mergulhar no mistério da salvação. Assim como a criança é herdeira, mas não sabe que é, e enquanto ela não cresce, enquanto ela não estabelece um momento de consciência de saber o que ela pode e o que ela deve, ela deverá ficar sobre o tutor, sobre a regra, sobre a lei. Já falei disso aqui algumas vezes. Piaget, o grande mestre da psicologia educacional, ele nos ensinava e nos ensina até hoje, porque embora tenha morrido, ele deixou os seus ensinamentos. Ele dizia que uma criança só é capaz de compreender o processo do bem e do mal à medida em que ela amadurece do ponto de vista cerebral. Nós nos tínhamos antigamente, hoje as crianças entram na escola mais cedo, mas nós não sabíamos que aos 7 anos a criança entrava para a escola. Era a idade da razão, não era isso que a gente dizia? Por quê? Porque a psicologia nos ensinava naquele tempo que aos 7 anos a criança está preparada para começar as equações mais elaboradas, os raciocínios mais elaborados. Antes disso não adianta. Ela não tem maturidade cerebral, ela não tem maturidade para poder compreender pensamentos mais elaborados. Não adianta você sentar com seu filho de 3 anos e dizer: meu filho, papai não vai poder dar essa bicicleta porque a crise financeira atingiu diretamente o mercado de Nova York, a bolsa do Japão, de Tóquio, despencou essa semana. Imagina a cara de brócoli com que o seu filho vai olhar para você. Não é assim? Não adianta falar dessas coisas para a criança. É o exemplo que eu dava ontem da mãe contando as histórias afetivas, amorosas, para um menino de 5 anos. Mamãe vai para a balada, viu? Você vai ficar com a vovó, que a mamãe tem que namorar. O casamento da mamãe não deu certo. Seu pai não vale nada. A criança não está preparada para ouvir uma conversa dessa. É por isso que todo mundo que conversa com criança parece um macaco, né? Um bichinho. Cadê a mamãe? Não é assim que a gente faz? É uma tentativa de entrar no mundo dela. Imagina você: cadê a mamãe? Ela não está preparada para isso. O mundo dela é muito diferente do seu. É igual quando a gente vai conversar com o velho, né? Já viu que a gente só conversa gritando com o velho? Como é que a senhora está? De onde a senhora é? Aí a pessoa fala assim: meu filho, eu só sou velho, eu não sou surdo. Não é? São formas diferentes de comunicação que você se utiliza
para poder entrar melhor no mundo do outro, minha gente. Quantas vezes na evangelização nós precisamos utilizar desses métodos? Imagina, doutor Roque, você lá com um diagnóstico terrível, para aquele paciente que não sabe nada. Olha, você está aqui com entupimento endócrino, papapá, papapá, papapá. E ele vai olhar com aquela cara de brócolis para o senhor: e aí, doutor? Aliás, eu ganhei um link de um blog que você precisa entrar. É de uma médica, filha de uma amiga minha, da Maria do Carmo. O nome dela é Eduarda, a filha dela. É um blog que chama Doutor, me explica. É ótimo. www, não sei o que, Doutor, me explica. Entra lá que você vai conhecer. Ela trata assuntos de medicina de maneira simples. Você joga lá a sua pergunta e a médica vai responder. Se o médico não entra no nosso mundo, ele não vai fazer a gente compreender o que a gente precisa compreender sobre nós mesmos. Está igual o padre Vicente, né? Estava me contando a história, ontem eu ri demais. Que ele andou com uns probleminhas de saúde e ele não tem muito cuidado com a saúde dele, não. Está nem aí. Aí eu falei assim: e aí, está tratando agora? Ele falou: ué. Um médico virou e falou para mim assim: ó, padre, só tem duas coisas. O senhor vai ter linfoma e o senhor vai ter leucemia. Aí eu falei: o que você escolheu? Aí ele: pelo amor de Deus, escolhi viver, então vai cuidar da saúde. Mas às vezes os médicos, para falar com a gente, eles usam uma linguagem que a gente não vai entender nunca. Ou o psicólogo, né? Meu filho, você tem uma triangulação edipiana mal resolvida. Tá? E aí? As palavras bonitas nem sempre conseguem resolver a situação, não, minha gente. Eu estava dizendo, a gente como evangelizador, quantas vezes para a gente se fazer entender, para a gente se fazer compreender, você tem que entrar no universo do outro. É o que Jesus fazia o tempo todo. Jesus era um especialista em contar histórias, porque ele tinha essa consciência. Jesus era muito esperto. Ele sabia muito bem que se ele quisesse levar aquela pessoa à maturidade, ele deveria falar a linguagem, ainda que infantil, que ela poderia compreender. A criança não sabe que é herdeira, ela é riquíssima. O pai é milionário, morreu e deixou tudo para ela. Mas se alguém não vai comunicar essa criança, torná-la consciente do que ela tem, do que ela é, ela morre como mendigo. Se materialmente alguém não passa para ela, olha, ensina concretamente: você é dono daquele prédio, você é dono dessa casa, você tem isso de dinheiro no banco. É possível que essa criança morra de fome, porque alguém não comunicou a ela. Minha gente, a vida espiritual é a mesma coisa. É disso que São Paulo está falando, é disso que nós pregamos o dia todo ontem. Muitas vezes nós estamos surdos, muitas vezes nós não compreendemos o processo de Deus, porque falta abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mentalidade, para que a palavra de Deus venha mexer nas nossas coisas, venha mexer no nosso comportamento, nas nossas imaturidades, nos nossos cativeiros, que são obstáculos, como rezava a Salete aqui antes. Não é que Deus não gosta daquela pessoa, não é que Deus não ame aquela pessoa, mas a gente precisa se libertar dela, porque senão o nosso processo vai ficar emperrado, porque não são poucas as vezes em que as pessoas estão emperradas na vida por causa de pessoas, por causa da situação que aquelas pessoas criam na nossa vida. Eu me recordo, minha gente, que há muito tempo atrás eu vivi um processo horrível, humano, de dependência afetiva, diretamente ligado a uma pessoa, não conseguia viver distante dela, e aquilo me fazia mal. Eu era menos eu, há muitos anos atrás. E depois, passado um tempo de ruptura com aquela pessoa, uma vez eu ouvi um padre, o padre Ayrton Freire, lá de Recife, um ser humano maravilhoso. Ele rezando por mim, ele falou assim: Fabinho, ele me chama de Fabinho, vem no meu coração aqui
uma pessoa que lhe machucou muito, que você viveu uma dificuldade muito grande e que às vezes você tem vontade de se reaproximar dela. Imediatamente eu tomei consciência da situação. Ele disse assim para mim: faz o seguinte, essa pessoa precisa só da sua oração, não da sua presença. E ele tem toda a razão. Quantas vezes, para justificar a nossa presença, a nossa dependência, a gente justifica assim: ah, ele precisa de mim. Mentira, é você que não sabe viver sem ele. E muitas vezes, por causa da imaturidade que prevalece dentro de nós, nós não somos capazes de reconhecer que a distância é o melhor remédio, e que o melhor jeito de você cuidar do outro é ficando longe dele, que o melhor jeito de você ser cuidado por ele é você ficando longe dele. Há pessoas que se aproximam de nós e elas conseguem extrair o que a gente tem de pior. É direito seu dizer: rezo por você, mas não quero a sua presença na minha vida. Quero o seu bem, quero o seu bem-estar, quero a sua felicidade, mas não quero mais abrir a porta da minha vida para você entrar. Gente, isso é questão de maturidade. Nós precisamos saber fazer essa identificação. Muitas vezes, por causa da imaturidade que nós temos, nós somos incapazes de viver esse processo de liberdade que a palavra de Deus nos convida. Ontem a gente dizia, né? Diga a Deus que eu fico. Unimos a nossa frase à expressão de Dom Pedro, que um ano antes da independência do Brasil, tomou uma decisão importantíssima para que o país fosse livre depois. Que se ele não tivesse ficado naquele dia 9 de fevereiro, se ele não tivesse mandado aquele comunicado à coroa portuguesa, se ele tivesse obedecido e ido embora, talvez o Brasil não teria alcançado a liberdade e a independência no dia 7 de setembro. Ele precisou decidir: eu fico, eu vou lutar. Quantas vezes Deus também nos coloca no mesmo lugar? E agora, como dizia o poeta Drummond de Andrade, e agora, José? Acabou o sonho? Não era do jeito que você pensava? E agora você? Como é que você reage diante da vida? Ai, diga, povo, que eu desespero. Eu desisto. Eu não dou conta. Essas frases não combinam com maturidade. Quem se joga no chão e dá birra é criança. É criança. Quem disse para você que seria fácil ser gente, mentiu. Ser gente não é fácil. É muito mais fácil você virar um mulambo qualquer. Ser gente dá trabalho, porque ser gente significa você estar comprometido com o seu processo humano e com o processo de todos aqueles que estão do seu lado. Ser gente significa você ir caminhando na consciência diária de que você precisa dar conta da vida, e que você, dando conta da sua vida, você é um problema a menos para a sociedade, você é um problema a menos para a sua família. Quantas vezes a nossa vida vira um inferno por causa da nossa família, minha gente? Quantas vezes você chega a essa consciência: meu Deus, eu não tenho problema, mas o problema dos meus irmãos é o problema que eu tenho. Quantas vezes você chega a essa conclusão? O outro, porque não luta, porque resolveu ser mulambo, ele faz todo mundo sofrer com ele. Como é que você vai acreditar no amor de uma pessoa dessa? Foi o que eu disse para o meu pai, e que graças a Deus ele me ouviu.
pai, o senhor me ama? Amo, meu filho. Então deixa de beber pelo amor que você tem por mim. E depois daquela graça, eu tive a graça de ter um pai inteiro, porque parou. Quantas vezes na vida uma família vira um inferno, porque alguém lá dentro decidiu ser mulambo e não faz o menor esforço para ser gente. Não optou pela liberdade, não optou pelas coisas boas da vida. Teve boas oportunidades, teve bons momentos da vida e jogou tudo fora. E aí nós vamos lamentar, nós vamos viver um inferno, porque aquela pessoa não honrou o compromisso. Minha gente, nós precisamos acender dentro de nós essa consciência. Quantas vezes nós sofremos demais por situações que não são nossas. E no momento em que nós sofremos por situações que não são nossas, nós bajulamos o outro e mostramos para ele que quanto pior ele é, mais a nossa atenção ele vai ter. É dependência afetiva. Falta ler a carta de São Paulo às Gálatas e ter coragem de dizer: você é meu irmão, mas você não sou eu. Você é meu amigo, mas você não sou eu. Há uma diferença entre nós aqui, ó. E por mais que eu tenha que estar comprometido com a sua felicidade, você não se esqueça que você também tem que estar comprometido com a minha. Não é possível viver um lado só dessa história. É igual mulher que quer ser casada, só ela, mas o marido nunca quis ser casado com ela. Como é que pode dar certo um matrimônio de um lado só? Como é possível ser filho sem que ele queira ser o meu pai? Como é possível ser filho se você resiste em ser a minha mãe do jeito que eu preciso? Como é que nós não somos irmãos do jeito que um precisa do outro? Irmão que só o outro oferece, que só o outro dá, que só o outro tem? Nunca, isso não existe. Podemos ser até pobres materialmente. Podemos até ter diferenças materiais. Um irmão ser mais bem sucedido que o outro, isso é natural. Alguém se esforçou mais, alguém teve mais sorte, alguém lutou um pouquinho mais. Agora, pobreza espiritual a vida inteira, você não ter alguém com quem você pode contar, porque o outro resolveu ser um mulambo, isso não é cristianismo, nem aqui, nem em lugar nenhum. O cristianismo é essa força que nos coloca na consciência diária. Eu, diante de Deus, preciso ter consciência que o Brasil, que o mundo, que a minha casa, que a minha família será melhor por causa de mim. E o outro fazendo a mesma consciência, o mesmo pacto, nós vamos ter jeito então. Porque imaturidade, o processo da imaturidade, ele pode se estender uma vida inteira. Quando a gente olha para o mundo e a gente fica pensando: eu sou um pobrezinho, eu sou um coitadinho, e as pessoas têm que cuidar de mim, as pessoas têm que cuidar dos meus problemas, e eu mesmo não vou agir, não vou mover uma palha para resolver. Isso não é maturidade, isso é infantilismo que não pode levar ninguém a absolutamente nada. Quantas vezes na vida, minha gente, o que nos falta? O que nos falta é essa consciência. Olhe para uma criança, ela é incapaz de dar-se aos outros. O início da vida de uma criança é um processo egoístico terrível. A fase oral, que a psicologia diz, né? É a tentativa que a criança tem de incorporar o mundo pela boca, porque ela não sabe distinguir-se do outro. Ela acha que o outro é continuidade dela. Você que é mãe sabe muito bem o que é levar uma mordida no seio. E adianta você falar para ela: filhinha, não morde a mamãe assim.
É à medida que ela vai crescendo, é que ela vai tomando consciência de que ela não é você. Mas se você não ensina, ela pode ficar um adulto pensando assim, que você não é nada mais, nada menos do que um instrumento da realização dela. Faça tudo o que eu quero, faça tudo o que eu mando. Criança, se você não ensina, não tem nada de bonitinho não. Eu olho para essas criancinhas assim, eu acho lindas, mas no seu colo. Olha lá que belezinha. Na hora que essa criança demonstrar os primeiros sinais de egoísmo, quando ela não souber dividir nada, porque ela é naturalmente assim, é o processo humano. Se você não ensina que ela tem que dividir o pão com o irmãozinho dela, ela não vai aprender, minha amiga. Se você não ensina para ela que ela não tem o direito de morder você e de fazer o que quer com você, ela não vai aprender mesmo. Se você não dá as regras para essa criança, à medida em que ela vai sendo capaz de entender, falando a linguagem que ela consegue compreender, você vai ter um monstro dentro de casa. E um monstro que você nutriu, um monstro que você construiu. Aí depois você grita desesperada: eu não sei o que fazer. Se não ensina a maturidade, se não mostra para ela a dureza da vida, depois a vida será 2 vezes pior para todos nós. E o pior, atinge todo mundo. É por isso que o diabo tem livre trânsito em gente preguiçosa. O diabo é aquela voz mansa que vai soprar sempre no seu ouvido: para que dividir, rapaz? Come sozinho. Para que ter paciência? Deixa ele chorar, dá logo esse chocolate que ele quer. É assim. Meu amigo, porque na hora que esses bichinhos começam a gritar querendo o que querem, se você não bate o seu pé, é igual uma história que eu conheço, que o menino dorme com a mãe até hoje, já tem 22 anos. Aí eu perguntei para ela, pelo amor de Deus, como é que você permitiu isso? Ele chorava demais toda vez que eu tirava ele. Tá bom. Quem não gosta de ouvir choro de criança não pode ser mãe. Ela aprendeu e tem uma maturidade danada para lidar com a situação. Tira nas 2 primeiras noites e aguenta o choro dele a noite inteira. Deixa ele esgoelar enquanto ele puder. Deixa ele ficar afônico de tanto chorar. Quero ver se na 3ª noite ele chora. Agora, se você tiver medo de choro, quem tem medo de choro de criança vai ter que se acostumar com o choro do adulto. É você que vai chorar a vida inteira arrependido. Por que não fez? Por que não falou? Por que não tirou? O filho, ele é esperto, minha amiga. A criança é espertíssima. Ela sabe muito bem o jogo que ela precisa fazer para dar conta. Para mim o exemplo melhor é o gato de botas do filme do Shrek. Você lembra os olhinhos que ele fazia cada vez que ele sentia-se ameaçado? É a melhor parte do filme. Quando o perigo ia chegando, porque ele é todo bravinho, né? Aquela voz grossa do Antônio Bandeiras, né? Aí na hora que o perigo se aproxima, ele vai tirando aquela roupagem assim, ele vai ficando meiguinho, vira um gatinho que você tem vontade de levar para casa. É o jogo que a criança faz com a gente muitas vezes. Eu posso ir lá, mãe? Não. Ou sim. Ele vai começar a exercer o jogo com você. Ele vai começar a lhe dominar nas pequenas coisas. Ele vai saber muito bem como é que você reage. É igual a música da Adriana. Qual é a chave? Qual é o segredo que abrem as portas do teu coração? É verdade. Olha, gente, se você tem 8 filhos,
E se você é uma boa mãe, eu tenho certeza que você tem 8 chaves diferentes. Uma para abrir cada filho, porque a mesma não serve para todos. Não é? É assim. E você usar a chave certa, você usar o método certo, vai promover liberdade nessa criança. Gente, quando você ensina uma criança que ela não tem o direito de ser egoísta, você está criando nela a possibilidade de ser feliz no futuro. Quando ela encontrar as pessoas e ela for fazer a experiência de amar e ser amado, ela poder exercer de maneira bonita a sua capacidade de amar, não para fazer o outro ser dela, mas para ser capaz de promover o outro. A experiência de Deus em nós é para isso, minha gente. O casal que educa o filho a partir das regras sagradas da nossa religião, dos ensinamentos divinos, ela vai ter condições de oferecer ao mundo um ser humano mais preparado. Meu filho, você não tem o direito de entrar na vida daquela moça e de usá-la como se ela fosse um objeto na sua vida. Quem é que faz o cafajeste? Onde é que o cafajeste tem as suas aulas? É muito difícil achar cafajestes no mundo de hoje, mas tem um ou outro, não é? A melhor regra, olha, antes de você começar a namorar, antes de você noivar, antes de você querer casar, passa uns dias na casa dele, vai conhecer a sogra, como é que ela age, como é que ela fala, o que é que ela pensa, porque depois que você casa, é sua família também. O que essa família vai provocar dentro de você? Minha gente, muitas vezes nós não somos preparados para o amor por causa disso. Nós não aprendemos as regras desde cedo, foram relapsos conosco. Há uma grande diferença entre amar e estar apegado. Amar é atitude de liberdade, é aquela sensação boa que você tem. Meu filho saiu de casa, padre, mas ele está crescendo na vida, eu fico feliz. Eu tenho consciência de que eu não criei o meu filho para mim. Padre, meu filho morreu antes da hora, mas eu estou tranquila com a missão que eu realizei na vida dele. Não me apeguei de maneira egoística àquilo que ele era. Estou vivendo aqui a minha vida agora, estou dando conta de tudo que está vindo, porque eu não desisto por ele. São as maneiras que nós temos de reagir. Amar é isso, é você ter o tempo que pode ter. O apego é diferente. O apego é quando cresce dentro de você a ilusão de que o outro é seu, e de que, portanto, ele não pode fazer o que ele quer. Ele só pode agir em consonância com aquilo que você determinou. O amor é livre, o amor é capaz de escutar a vontade do outro, o amor discute, o amor é paciente, como dizia a carta. Nós vamos chegar a um consenso. O que você acha melhor? É o momento em que nós discutimos a nossa vida, em que nós colocamos na mesa as oportunidades que temos, os prós e os contras. É o momento em que a gente é capaz de falar: olha, você está sendo mulambo e você não tem o direito de ser. Você está afetando a sua família toda. Você não tem o direito de provocar essa infelicidade toda em nós. Pense um pouquinho no seu pai, pense um pouquinho em nós. Amor é isso. O apego não. O apego, quando eu estou apegado a alguém, a alguma situação, a alguma realidade, eu sou incapaz de pensar no bem daquela realidade, daquela pessoa. Eu só quero a satisfação do meu desejo. Aí eu faço do outro meu escravo. Assim como um dia nós já fomos de Portugal. Quando eles vinham, levavam as nossas riquezas e não estavam nem um pouco preocupados com o futuro da nossa terra. Até o momento que alguém grita: chega. Ou nós vamos ficar independentes, ou nós vamos provocar muita morte.
E foi num dia como hoje que, às margens do rio Ipiranga, alguém sentado num cavalo disse: independência ou morte. Só que aqui no nosso caso, não vamos matar ninguém, não. Somos nós que vamos morrer se não provocarmos a independência. Quando você descobre que muitas vezes você não ama, mas você está apegado, você está vivendo um processo de apego a ideias, a situações, a pessoas, e você está sendo incapaz de reagir, você não está sendo maduro, você está provocando uma infelicidade dentro de você e no coração daqueles que estão do lado. O que falta para nós muitas vezes é ter essa coragem de olhar para o lado e pensar: o que eu estou provocando? Outro dia, minha gente, eu vivi uma situação extremamente doída para mim. Nessa minha vida de muitas andanças, eu tenho hoje uma equipe de 22 pessoas que viajam direto comigo. Graças a Deus eu não vou sozinho a lugar nenhum, estou sempre com essa equipe. Músicos, produtores, iluminadores, técnicos de som, assessores, vai todo mundo. E lá pelo Nordeste, depois de acho que 10 shows, no 11º a gente teria 13 shows em 14 dias. Você vai ficando humanamente cansado, estressado, você não aguenta mais ver nem gente na porta do hotel querendo te ver. Vai tirar uma foto. Senão minha mãe me mata. Aí você, tiro. Só que aí você vai guardando dentro de você um cansaço tão grande. E lá pelas tantas, no penúltimo dia, houve um incidentezinho bobo, um esquecimento de uma coisa, uma informação trocada. Minha gente, se você visse a maneira como eu tratei as pessoas que eu amo, que dão a vida por mim, que me assessoram, que tem paciência comigo, que faz de tudo para eu comer direitinho na hora certa, o que não faz mal. Se você soubesse o ser humano horroroso que eu me transformei naquela hora, e as palavras grossas, duras, machucantes que eu pronunciei naquele momento, você nem acreditaria que era o Padre Fábio. Porque o Padre Fábio que eu quero ser não fala aquilo. O Padre Fábio que eu quero ser e que Deus projetou para eu ser, não age daquela forma. Eu voltei aqui, mas você está debaixo de tutores e curadores até o tempo reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha que coisa horrível, você ser dominado por sentimentos rudimentares, aquilo que não faz parte de nós. Nós já evoluímos. Quanta consciência Deus já me deu de como nós devemos tratar as pessoas, de que se a minha evangelização não acontece nos bastidores, eu não tenho direito de estar aqui. Não foi assim que Jesus me ensinou a tratar as pessoas que erram. Eu também erro. Não é assim que eu gosto de ser tratado. Mas naquele momento eu perdi a liberdade, eu me deixei mover por um sentimento rudimentar, eu fui escravo de uma mesquinharia minha, de querer que as coisas estejam certas. E as pessoas, na sua boa vontade, no seu desejo de acertarem, não conseguiram fazer diante daquilo que eu esperava que elas fizessem. E movido por aquilo que é rudimentar, estranho, ruim, eu agi, eu falei, eu gritei, na frente de todos os 22, eu olhei nos olhos e disse: você é um incompetente,
Só que o incompetente ali era eu. Incompetente para lidar com o meu cansaço, incompetente para lidar com a minha situação, incompetente para lidar com os meus afetos, incompetente para lidar com a minha imaturidade momentânea. E aí passou, minha gente. Eu sou o chefe. Ninguém respondeu o chefe. Aquele silêncio dentro do ônibus e uma vergonha imensa dentro de mim. Sabe quando você termina de dar o seu showzinho? E aí tudo aquilo cai em cima de você? Porque graças a Deus o nosso processo de Deus acelera também isso em nós. Tomar consciência do erro. Quanto mais tempo a gente demora para perdoar, é porque nós estamos longe do processo de Deus. Se você se arrepende logo, se você toma consciência logo e depois faz um esforço para isso não voltar a acontecer, isso é sinal de que a conversão está em nós. E eu quero isso para mim, minha gente. Eu não quero ficar dizendo receitas para você que eu não sigo. Aí aquela vergonha, aquele silêncio o dia todo, ninguém fala nada, ninguém olha para ninguém. E eu tinha que fazer o último show. Na hora que eu subi no palco, eu tive uma sensação de que eu estava num território estranho. Os meus músicos não, a confusão não era com eles, eles me olhavam sabendo que eu não estava bem, sorriam para mim. Porque se tem uma riqueza que hoje eu posso considerar na minha vida, é a presença dessas pessoas no meu ministério. E aí lá pelas tantas, quando o dia acabou, quando a luz apagou, e eu fiquei sozinho no quarto, alguém teve coragem de vir. E tremendo, com muito medo, disse para mim assim: me desculpa que eu estou morrendo de medo de dizer o que eu vou dizer para você, mas eu não quero mais ficar do seu lado. Eu não quero ficar mais do seu lado porque eu sou incompetente, eu não sirvo para fazer o que eu faço. Mas antes disso, eu vim aqui para ser feliz. Eu quero trabalhar e ser feliz no que eu faço. E se eu não sou feliz no que eu faço, está na hora de ir embora. Sabe o que eu aprendi mais uma vez naquela hora? Naquela hora em que eu tive coragem de chorar, de pedir perdão, de dizer tudo o que eu gostaria de ter dito já desde manhã, de convencê-lo a ficar. O teor mais profundo dessa palavra que nos convida à libertação. Eu quis viver aquilo na minha vida, minha gente. Eu não tenho o direito de fazer a vida do outro ser um inferno. E sabe onde estava a voz de Deus na voz daquele rapaz? Quando olhou para mim e disse assim: padre, nos últimos 2 dias você está tão nervoso que todo mundo está com medo de você. Veja bem, se eu faço alguém ter medo de mim, eu não estou promovendo a liberdade. Se eu faço a minha presença e a minha autoridade sobre o outro fazer valer por causa do medo, então eu preciso voltar para a escola e aprender tudo de novo. Eu tenho que ser gente para promover a liberdade. O meu jeito de ser gente tem que ser para promover a liberdade. Eu não quero ninguém com medo do meu lado, minha gente. Eu quero alguém livre, porque se não for livre não será feliz, como ele mesmo disse. E que bom que Deus colocou no coração dele a coragem de me dizer isso, porque senão eu poderia passar aquela noite e no outro dia amanhecer achando que está tudo bem e levar a vida adiante. Mas diante desses acontecimentos você precisa tomar consciência: eu não estou sendo livre, e no momento que não sou livre não deixo o outro ser também. Eu não tenho o direito de emperrar o processo de Deus na vida do outro. Quantas vezes nós fazemos isso sem perceber? Quantas vezes no nosso casamento nós fazemos isso? Nós emperramos o processo da felicidade do outro. Quantas vezes nós travamos relacionamentos assim?
Só que nos falta coragem de olhar nos olhos daquele que nos prende, daquele que nos tira a liberdade e dizer: você não está me fazendo feliz, muda, pelo amor que você tem a mim. E aí a gente descobre que a gente também precisa mudar. É aquilo que eu preciso fazer, é aquilo que depende da minha ação. Não pode haver cristianismo sem essa consciência, sem esse esclarecimento. Onde é que eu escravizo? Onde é que eu sou escravizado? Quais são os cativeiros que eu crio? Quais são os cativeiros que eu gero? E aí sabe o que nos faz mudar? É você descobrir que você ama o outro. Não era um ser humano qualquer, é alguém que eu amo. Eu vou perder alguém que eu amo por causa de orgulho? Por causa de vaidade? Não. No momento que essa pessoa entrou na minha vida, eu tomei consciência de que era para promovê-la. A minha experiência com as pessoas tem que ser assim. Eu me lembro a primeira vez que eu vi a Léo, que está do meu lado há tantos anos. Quantas vezes eu olhei nos olhos e falei: sai da minha vida, vai embora, eu não suporto você. E graças a Deus ela não foi. Ela é desobediente. Você sabe por quê? Porque a vida é assim. A gente só cresce nesse amor. Ela era uma das protagonistas da história. Essa criatura dá a vida por mim. Tem cuidado da minha vida desde quando comecei lá. Ela me pegou no iníciozinho, quando eu mesmo atendia os telefones, eu mesmo marcava os encontros, os retiros, os eventos. Aí a gente cresceu, a gente foi para lugares maiores, eu quis trazer todo mundo comigo. Muito embora o mundo me abra com um monte de possibilidades, com um monte de gente bonita querendo cuidar de mim agora, não. Eu só vou se eu puder levar a minha casa junto comigo. Mas eu quero que ela esteja do meu lado para crescer, para ser livre também. Ela luta para ser livre, para eu ser livre. Ela luta para que a gente não fira a nossa comunhão com a igreja. Ela luta o tempo todo, marcando, conversando, ligando, cuidando do meu ministério, dos avessos, dos meus paramentos, da minha vida ministerial, para ser livre, minha gente. Às vezes ela olha para mim, fica calada, mas deve pensar: é um menino, está dando birra. Ela espera o choro acabar, a birra passar, depois ela volta. Não é bonito, não. E às vezes o que falta para nós é isso. Alguém que tenha coragem de perturbar a sua solidão, o seu sossego. Posso falar um minutinho com você? Pode. Você já fala assim: pode. Aí o outro treme um pouquinho mais, mas fala. O que falta para nós é isso. Sabe qual que é o perigo da gente? A gente é elogiado demais. Padre, você é maravilhoso. Padre, se eu não faço no equilíbrio, gente, eu fico felicíssimo cada vez que eu tenho o reconhecimento do seu carinho, do seu amor, da sua misericórdia, da sua oração. Eu acredito mesmo. Eu vejo no rosto de vocês. Que me dera a gente pudesse parar cada vez que a gente vai sair ali e encontrar todo mundo. Mas o perigo é físico, né? Alguém mata a gente ali. Pula na frente do carro, joga... Ontem jogaram 2 esmaltes dentro do carro. Até agora eu não entendi. Não sei se foi a pessoa apavorada na hora, né? Esse carinha é maravilhoso. Jogar 2 vidros de esmalte dentro do carro. Risqué. Pois podia mandar pelo menos um bilhete dizendo o que significa, né? Se é para esmaltar a alma. Que eu acho que nas unhas eu não estou querendo passar, não.
Mas o que falta para nós muitas vezes é isso. Apaga a luz, recolhe esse som e a saletinha vai voltar para casa. E o sapo vai voltar para casa, para o brejo. Todo mundo tem que ter o seu brejo, sapo. Palco não vai nos educar muito não. Holofotes não nos educam muito não. O que nos educa mesmo é a família, quando você chega dentro de casa e você volta a ser um Zé Ruela, um Zé qualquer. Quando eu entro no apartamento da minha mãe, ela fala: você podia arrumar essa porta desse armário que ela está quebrada. Fui abrir, caiu em cima de mim. Pronto. Aí me humaniza. Você ser humano assim, sabe? O outro olhar de igual para você, com respeito. Não está bonito isso que você está fazendo. Cuidado. Se você não gritar independência ou morte, você vai morrer antes da hora, porque você está se aprisionando, você está vivendo de apegos, você está vivendo de lixos, você está se transformando num mulambo. Você não pode ser um mulambo. É tecido nobre que Deus quer que você seja. Só que se a gente não cuida, minha gente, o mulambo é o caminho mais fácil. O mulambo é o caminho mais fácil. Igual uma festa que uma vez eu estava em Belém do Pará. Sabe como é que era o nome da festa? Ninguém Vale Nada. Festa do Ninguém Vale Nada. Você já imaginou a consciência de quem vai para um negócio desse? Se você já entra numa festa que todo mundo já está sabendo que ninguém vale nada, como é que você pode valer alguma coisa? Como é que você pode exigir respeito lá dentro? Ou então você pega uma pessoa que foi para o carnaval de Salvador, e você olha para a cara dela e fala: e aí, como é que foi? Foi bom demais, viu? Eu estou acabado. Como é que pode ter sido bom se você ficou acabado? Diferente do nosso carnaval aqui, né? Que quando você olha, e aí, como é que... Não, estou iniciado. Estou começado. Recomecei. Quando você descobre que quando você entra nesse lugar, você entra com cara de mulambo e você sai com cara de veludo alemão. Não é? Aquela cara amarrotada. Não dá, gente. Jogue isso fora. Pelo amor de Deus, se você descobre que você está sendo um peso para os outros, se você percebe que a sua atitude não é construtiva, se você não edifica, se você pesa quando você chega, se você só tem notícia ruim para dar, se você só tem coisa para reclamar, se você acha que o seu problema é o maior do mundo, cuidado, você afasta os outros. Ninguém dá conta de ficar do lado de uma pessoa que tem cara de sexta-feira da paixão a vida inteira. Tem a cara de sábado da aleluia. E tem gente que quanto mais cai essa cara, melhor ela acha que está. No meio daquela confusão, aquele monte de gente, você para: e aí, como é que está? Estou péssima. Aí você tenta: ah, não, mas vamos lá. Se você tivesse tempo de me ouvir, se você soubesse o que eu tenho para te contar, seja ó. Você sabe que vem pessimismo puro. Uma coisa é a pessoa te contar um problema com otimismo: tenho tal situação, padre, mas não desisto, não viro mulambo nas mãos do diabo, porque o diabo é assim. Se ele perceber que você está na tentação de virar um mulambo, ele vai te fazer virar mulambo mesmo. Você esquece que você é veludo alemão e você vira pano de saco. Eu me lembro quando eu morava lá em Formiga, a gente era pobre igual um rato, sempre fomos, com muito orgulho.
A gente não tinha dinheiro para comprar roupa, a minha mãe alvejava saco de açúcar, branco, e fazia uma roupa para a gente. Tirava aquelas coisas todas, com alvejante, aí usava. O meu maior sofrimento era alguém que falava assim: essa calça é de saco? Nem alvejando, doutor, a gente ficava livre. Saco é saco. Aí eu sempre voltava à humilhação, Não adianta, por mais branquinha que ela esteja, o infeliz ainda percebe que é de saco. Dava vontade de falar: não, isso é um linho italiano. É a última palavra em tecelagem. Não. A antropologia cristã nos ensina: nós somos veludo alemão. Tem brilho, é bonito. Só que agora tenha cuidado de lavar, de passar do jeito certo. Porque o veludo alemão, se ele é passado do jeito errado, minha amiga, vai ficando uma feiura. Se é lavado do jeito errado, vai ficando uma feiura. É por isso que você tem que ver aí, manual de instrução. Quantas vezes você foi julgado na máquina e você não podia ser julgado na máquina? Quantas vezes secaram você ao sol? Espera aí que eu já venho. Pôs os prendorozinhos, 10 anos depois ele volta. E você ficou lá, parada, esperando, perdendo o brilho, deixando a vida passar, porque você acreditou que voltaria. Quantas vezes o sofrimento te joga dentro da máquina e você não se protege, você não se liberta, não se utiliza daquele momento para crescer, é imaturo, não aceita, fica resmungando, barabirra, e a vida passa por você, e você fica com essa cara de sexta-feira santa, e o pior, sem um andor para você poder andar em cima, que lá só vai santo. Não é possível viver assim. Vai chegar um momento em que você vai ter que te resolver: independência ou morte, minha amiga. Ou você vai sacar essa espada e lutar com os poderes de Deus e vai proclamar essa independência, ou você vai transformar a sua vida no inferno e a vida de quem está do seu lado. Abra a janela, permita que o sol entre. Chega de ficar lamentando um passado não vivido, um passado que não deu certo. Sepulte o que tiver que sepultar e volta para viver. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é verdade? É independência ou morte. O que você prefere? Para que você veio aqui? Celebrar a independência do país? Mas isso é muito utópico. A independência do Brasil está aqui, está aqui, no coração de cada um de nós. É a oportunidade que nós temos de nos colocar diante do Senhor. O rio é sempre um lugar de batismo, de vida nova. Foi às margens do rio Ipiranga que ele proclamou a independência do país. O nosso é às margens do rio Jordão, no lugar do batismo. É lá que nós proclamamos a nossa independência. Cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia, cada vez que nós nos aproximamos dos sacramentos, é vida nova que você precisa. Nada de sexta-feira da paixão na cara. O Calvário de Jesus só tem sentido porque ele nos leva à Páscoa. O sofrimento tem que ser enfrentado de pé. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Volto a dizer, não é fácil ser gente. Ser gente dá trabalho. Ser imaturo é fácil. Ser maduro dá trabalho. Crescer dá trabalho. Educar um filho dá trabalho. Ser irmão de um jeito certo dá trabalho. Ser mãe de um jeito certo dá trabalho. Ser marido, ser mulher.
mas ninguém nos iludiu. Não vejo em nenhum momento Jesus iludindo as pessoas, dando a elas receitinhas prontas, ou aparelhinhos que nos transformam. Não, é esforço, é luta. Um dia perguntaram a Rui Barbosa: qual é o segredo da sua sabedoria? Ele disse assim: é que o sol nunca me surpreendeu na cama. Isso é, levantava cedo para dar conta das coisas, levantava cedo para dar conta da vida, e nós temos que dar conta. Gente, é uma só que nós temos. Perceba onde é que você está errando. Perceba onde é que a sua liberdade está sendo cortada, onde é que você não está sendo capacitado. As pessoas que estão retirando a sua energia, neutralize isso. Você pode continuar amando, mas neutralizando. Quantas vezes na minha vida eu precisei fazer isso? Eu amo você, mas eu não vou aceitar esse lixo que você me joga. Eu não sou o seu lixo, eu não sou o seu depósito de lixos. Você tem que fazer o seu esforço para a sua vida dar certo. Você tem que fazer a sua parte, porque vai chegar um momento da vida em que nós vamos ser colocados num ponto final, e lá não tem como fugir. Obrigado. Vai chegar um momento em que você vai ser colocado nas margens deste rio, neste lugar, e você vai ter que decidir. Aí você fica de pé. Vamos lá? Fica de pé. A situação vai ficar feia, ou se já está, é agora o momento. Eu me lembro, quem já foi ao Beach Park em Fortaleza? Quem já subiu no Insano? Insano é aquele toboágua que é considerado um dos maiores da América Latina. Eu me lembro que eu fui, e na hora que eu estava subindo a escada, as pernas já ficam assim, né? Quer dizer, você vai cair de um prédio de uma altura de 12 andares, numa velocidade tal, e aquela voz fica falando: você vai despencar de uma altura de não sei quantos metros, numa velocidade tal. Aí a voz fala assim: e aí, vai desistir? De vez em quando, minha gente, descia alguém fingindo que estava com problema, tentando resolver no celular, com aquela boia. A vida muitas vezes é assim. As vozes vão ficar dizendo no nosso ouvido: e agora, vai desistir? Ou vai continuar? E o Cristo que nos põe de pé só nos diz uma coisa: não escute essa palhaçada. Preste atenção no seu coração e vai longe, que era isso que eu te fiz. Não preste atenção naqueles que estão querendo te desestimular. Não põe ouvidos, não dê ouvidos, não dê atenção, não coloque a sua atenção nas vozes diabólicas que querem fazer você desistir. Se você precisa tomar uma iniciativa na sua vida, não tenha medo dela. Eu tenho certeza que você precisa parar de fumar. Se você não fuma, não é para você, mas se você fuma, é para você. E você não tem o direito de dizer: eu não consigo. Chupa pastilha, faz o que quiser, faz transplante de pulmão, mas para, pelo amor de Deus. Busca um recurso, discipline-se no dia a dia.
Todos nós que precisamos de ar puro agradecemos a sua decisão. Eu tenho certeza que você precisa parar de beber. Você que bebe precisa. É socialmente. Cuidado, viu? É socialmente que a gente se destrói. Eu tenho certeza que você precisa parar de se prostituir. Padre? Prostituição socializada. Quando você aceita cada dia um deitar na sua cama, quando você aceita cada um tomar posse do seu corpo, como se ele fosse um objeto. Porque cresceu dentro de você essa mentalidade permissiva. Eu tenho certeza, isso aí é para todos nós, que você precisa romper com esses apegos. Porque apegado, grudado, ninguém chega a lugar nenhum, tem que ser livre. A gente só é capaz de amar o outro à medida em que a gente tem liberdade interior. E às vezes, o melhor jeito de recomeçar uma situação, sabe como é? Pondo fogo nela. Pelo amor de Deus, ninguém aqui vira incendiário. Você já imaginou? Então eu vou pôr fogo na minha sogra. Não. Você vai pôr fogo dentro do ódio que você sente, dentro da rejeição que você tem. É isso que precisa queimar. São irrealidades imateriais e que estão dentro de nós, que você precisa entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, queima agora o meu cigarro, mas não minha boca. Eu não quero que esse cigarro continue queimando na minha boca. Eu quero que ele queime definitivamente agora na sua mão. Destrói esse vício do meu coração, Senhor. Liberta a minha família, Senhor. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia o meu coração. Incendeia o coração da minha casa. Me ajuda a dar esse grito de independência. Mais forte. É a independência que nós queremos proclamar no dia de hoje. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Solta a sua voz que eu quero ouvir bem bonito. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Mais uma vez. Incendeia a minha alma. Grita forte os seus motivos. Incendeia a minha alma, Senhor. Nós somos todos iguais nesse dia, minha gente. Eu tenho certeza absoluta que não há uma pessoa neste rincão que hoje não tenha necessidade de queimar alguma coisa diante do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que não existe nenhuma pessoa nos acompanhando em casa que também não tenha necessidade de queimar alguma coisa diante do Senhor. São os nossos ódios, são os nossos ciúmes, são os nossos crimes, são os nossos erros, são os nossos apegos, são os nossos vícios, são as nossas infidelidades, são os nossos pecados, tantas vezes mortais, que impossibilitam a felicidade da nossa casa, dos que nós dizemos que amamos. Queime diante do Senhor, permita que o Senhor hoje traga esse fogo, pelas mãos do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo em nós. Hoje é dia de independência, hoje é dia de proclamar que nós queremos ser felizes, que nós não queremos a morte.
Canta comigo, canta com a Salete, com o ministério, desde o início, pedindo que o Espírito Santo venha agir no nosso coração e na nossa vida. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem sentir. Traz fogo dos céus neste lugar, neste lugar. Solta a sua voz, canta ao Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais forte, mais bonito. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Bem forte, solta essa voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E agora, eu quero lhe convidar a um gesto de coragem. Se você pode, coloque na concha da sua mão aquilo que você sabe que lhe escraviza. Seja capaz de visualizar, como se essas pessoas pudessem agora caber na palma da sua mão. As pessoas que escravizam o seu coração, as pessoas que causam dentro de você sofrimento. Não é para abandoná-las, mas é para colocá-las no lugar certo. De repente você vai descobrir que você precisa colocar o seu filho na sua mão agora. São realidades que você perdeu, e você quer permitir que o sangue precioso de Jesus seja derramado sobre esse filho hoje. Não é que você vai se alienar, não é que você vai deixar de cuidar, não. Você vai simplesmente colocar para que o Senhor lhe dê condições de agir de um jeito certo, de tomar a distinção, de viver a distinção. Coloque os seus inimigos, coloque todas as pessoas que machucaram você, coloque o seu cigarro, e esse é concreto. Tire do seu bolso, coloque na palma da mão os seus vícios. Se é o álcool, tenha coragem de colocar este álcool na mão agora e dizer: eu não quero mais, Senhor. E é bom que álcool queima rápido. Basta você permitir que a chama do céu toque. A sua infidelidade, se você não está sendo fiel à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, coloque essa infidelidade na sua mão, permita que o Senhor venha queimar isso agora. Se são mágoas, se são ressentimentos, se é o seu passado, coloque isso na sua mão agora. Se é o seu espírito de vítima, coloque isso na mão agora. Não queira ser vítima, não queira ser um mulambo nessa vida. Peça que o Senhor venha queimar esta personalidade tantas vezes ferida, machucada, que lhe faz se sentir um nada. Não é para isso que Deus lhe criou. Permita que Deus queime isso, para que Ele lhe devolva coragem, e estenda isso para os céus, onde o fogo está sendo oferecido a nós. É do céu que nos vem a salvação, é do céu que nasce a nossa independência, é do céu que nasce no nosso coração hoje o desejo de gritar: independência, porque a morte nós não queremos. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Solta a sua voz, bem forte. Incendeia minha alma, incendeia minha alma.
incendeia a minha alma, Senhor. Só vocês. Incendeia a minha alma, bem bonito para terminar. Vamos lá. Incendeia